Olá, muito boa tarde. Amanhã o Papa Francisco faz 88 anos. Jorge Mário Bergoglio, que nasceu em Buenos Aires, é hoje um Papa determinante na história recente da Igreja. Para olhar o homem e o pontificado, temos entre nós Inês Espada Vieira, presidente do Centro de Reflexão Cristã, e também Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da agência Eclésia. Boa tarde, obrigado a ambos por estarem boa tarde. Aqui. Programa Eclésia. Inês Espada Vieira, este é um pontificado, podemos dizer que de alguma forma começa a fechar as suas linhas de força, começamos a perceber a herança deste Papa Francisco, aquilo que ele vai deixar à Igreja? Eu acho que é um pontificado que não fecha. O que fez mais o Papa foi abrir caminhos, ou reabrir caminhos, sempre na linha do Vaticano II, e ir interpelar-nos de novo sobre questões que tinham ficado, se calhar, em suspenso. Eu espero que não estejamos a fazer já esses balanços. Têm sido feitos, não é? Mas aquilo que nós nos temos apercebido é que, de facto, este pontificado tem sido quase por capítulos de uma grande narrativa que não está fechada. E nós, se percebermos ou se relermos os textos do Papa e as suas intervenções, percebemos que em cada uma há uma semente em que se calhar não reparámos e que é aquela que faz germinar o texto seguinte, a proposta seguinte. Portanto, eu diria que não é preciso falar em nada fechado, pelo contrário, uma igreja em saída, portanto, tem que estar com as portas abertas para fora e, claro, para quem também quer chegar e entrar. Otávio Carmo, mas amanhã o Papa faz 88 anos, a sua condição física já não é como há 11 anos atrás, quando foi eleito. Sim. Quando foi eleito. Daquilo que vais percebendo também, e com este encerramento do sínodo sobre a sinodalidade, que agora parte novamente para as comunidades para a sua implementação, com o jubileu que temos pela frente, perspectivam-se novidades ainda no pontificado de Francisco? Eu acho que vale a pena olhar para o ano que passou do Papa Francisco para uma pessoa, independentemente do cargo que ocupa, de 87 anos, foi um ano impressionante de trabalho. Portanto, acho que a vontade de trabalhar e de fazer a diferença continua lá. Ele, desde o início, e eu lembro sobretudo o documento programático, a Alegria do Evangelho, deixou muito claro que o mais importante do que estar a avaliar resultados concretos no imediato era abrir processos. Esta questão da abertura que a Inês falava no início. E, desse ponto de vista, todas as novidades vão derivar da capacidade de quem vier a seguir, na passagem dos vários testemunhos, porque não é só o pontificado que passa o testemunho. Agora, quem chega dos trabalhos sinodais e remete para as dioceses está a passar o testemunho do processo sinodal. Quem recebe as indicações do Papa, por exemplo, dar um exemplo da economia de Francisco, está a passar o testemunho do ensinamento económico e financeiro do Papa Francisco para a realidade concreta. Essa capacidade de manter os processos em aberto e transformar com aquilo que se iniciou, porque essa é que é realmente a diferença, é que vai marcar os próximos anos. Obviamente que todos nós temos consciência de que não estamos perante um pontificado que se vai eternizar, que não vai durar mais 11 anos, provavelmente, Deus queira, mas não é isso que é perspectivável humanamente. E, portanto, eu acho que o próprio Papa, até tivemos recentemente um consistório bastante amplo, com muita participação, com a eleição de mais 20 potenciais eleitores no conclave. Portanto, há uma passagem de testemunho que é paulatina e que não depende só do fumo branco que vem a ver daqui a X ou Y anos. Depende de todos estes processos que se abriram, de todas estas perspectivas que foi possível criar e que eu acredito que o jubileu vem consagrar num clima de festa. Porque isso também é importante. Inês, todas estas dimensões, seja a sinodal, seja naquilo que vamos lendo pelas suas encíclicas, o Papa Francisco apresenta-nos uma igreja muito, digamos, concretizável. Ele esforça-se muito por algo que saia do âmbito da teoria e entre nos hábitos de vida dos crentes. E, de alguma forma, isto vai acontecendo na Igreja, começa a haver este estilo novo, digamos, de ser a Igreja que ele tanto falou a propósito do sínodo, começa a entrar no modo de vida das comunidades crentes? Eu penso que há provas concretas de que essa vivência existe e essa vivência inspirada pelas palavras do Papa Francisco, pelas suas ações.
Eu penso que o Papa é um homem e é um líder da Igreja que mostrou mostrou por atos também aquilo que ele, vamos dizer, prega. Eu recordo, por exemplo, a sua intervenção quando do auge da crise dos refugiados sírios e recordo este aspecto porque estamos a viver neste momento, não é, um momento de mudança no que é a Síria, mas, portanto, uma das coisas que o Papa fez foi trazer para o Vaticano famílias de refugiados. Portanto, atos palavras que se concretizam. Eu creio que sim, eu quero acreditar que sim. Os movimentos, por exemplo, relacionados com a encíclica Laudato Si, toda essa consciência que nós, pelo menos aqui na Igreja de Lisboa, temos do que é a terra, do que é esta casa, do que é a ecologia integral, essa aprendizagem tem sido concreta. Agora, nós vemos de facto o mundo de uma maneira que é aquilo que nós podemos alcançar, os nossos olhos, quer seja à nossa volta, quer seja através dos média, mas infelizmente, dizemos nós, há um mundo onde o Papa e as palavras do Papa não chegam. E esse mundo está dentro e fora da Igreja também. Mas, Otávio, pegando nesta linha de raciocínio, o Papa teve esta capacidade de inovar e de agitar águas na Igreja, mas de alguma forma ele foi também conciliador para evitar rupturas. Este seu esforço no evitar de rupturas terá levado a afrouxar a velocidade de reformas que ele gostaria de implementar? É uma questão que esteve muito presente no Sínodo, do meu ponto de vista. Retoma aquilo que a gente falava no início. Há várias velocidades. Quando se fala na Igreja, estamos a falar, na realidade, de uma instituição que é múltipla. Esta ideia de uma estrutura única que nos 5 continentes se comporta de maneira igual está completamente desadequada em termos de leitura. E essa multiplicidade cria tensões, porque há uns que querem ir a determinada velocidade, outros querem ir a outra. A decisão do Papa, objetivamente, neste sínodo, foi que se avançasse a uma velocidade que permitisse que toda a gente estivesse na mesma carruagem, para usar uma imagem mais captável. E eu acho que isso fez com que a velocidade abrandasse significativamente. Não há muita volta a dar em relação a isso. A decisão é que possam avançar todos, porque realmente há uma leitura, do meu ponto de vista até algo ironista ou ingênua, do todos, que o todos é sempre visto como as pessoas que estão ou à margem ou fora da Igreja e permitir que elas entrem e que realmente se relacionem de uma forma diferente com a instituição. Mas o todos inclui aqueles que têm uma posição que tradicionalmente é mais vista como conservadora, mais ligada à preservação de um determinado património e de uma forma de estar. E o Papa Francisco não quer deixar de fora ninguém neste esforço de abertura. Para quem está a ouvir, percebe perfeitamente que são movimentos de tensão e de dinâmica que são difíceis de encontrar equilíbrios. Eu acho que o Papa tem conseguido na medida do possível, porque também há pessoas que, e isso acabamos também de ouvir, pessoas que se recusam a entrar nesta dinâmica. E desse ponto de vista não há muito que se possa fazer. Inês, neste sínodo havia essa expectativa em torno do papel das mulheres na Igreja. Foi um tema muito debatido a nível dos trabalhos que correram no Vaticano. Como é que acompanhou, ao fim e ao cabo, o que ali ia acontecendo, mas essencialmente também como é que acompanhou esta expectativa, não é? Que era a perspectiva de uma mulher sobre o assunto. Era mais por aí, sim. Eu penso que, de facto, o que o Papa já fez claramente foi que este tema é um tema de dentro da Igreja e não de uma série de pessoas ou de mulheres que, nomeadamente em Portugal, têm chamado a atenção ao longo de muitos anos e de muitas décadas. Isto não é um tema de hoje. Aliás, convidava alguns leitores interessados a ler, por exemplo, antigos números da Reflexão Cristã, da revista do Centro de Reflexão Cristã, em que o tema do papel das mulheres está em cima da mesa. Claro que isto é uma questão das velocidades. Sim. Se calhar, para algumas pessoas, mulheres e homens, a questão da participação, nomeadamente no sacerdócio, não é? Que no fundo, muitas vezes é este o tema, o acesso das mulheres ao sacerdócio, estaria resolvido de um dia para o outro e, por outro lado, há pessoas que continuam
enfim, a achar que as coisas estão mais ou menos bem. O que é certo é que o Papa Francisco trouxe este tema e trouxe outros para a discussão, como um tema que não é marginal. E trazê-lo para o centro é muito importante. E penso que continuaremos certamente a avançar, porque o mundo avançou, a Igreja é do mundo, a Igreja está no mundo e, portanto, não podemos continuar com estruturas do passado. Aliás, eu queria salientar uma coisa que tem a ver também com uma das grandes novidades que eu creio que o Papa Francisco trouxe, até, enfim, eu vivi o pontificado de Bento XVI e de João Paulo II, o Papa da minha juventude, mas uma das coisas que o Papa Francisco trouxe foi toda uma outra linguagem sobre a realidade e sobre a Igreja e sobre a mensagem de Jesus, que é isso que nós estamos a falar, é sobre o Evangelho, e essa nova terminologia, o próprio nome sínodo, sinodalidade, sinodal, há meia dúzia de anos eram pouquíssimos aqueles que poderíamos saber o que é que isto significava. A casa comum, a ecologia integral, a amizade social, a alegria do Evangelho. Sim, a questão da fraternidade. A fraternidade, a Igreja em saída, a marginalidade, o reequacionar do que é a palavra misericórdia. Eu recordo o Jubileu da Misericórdia. E eu acho que trazer estas palavras, que são conceitos, são ideias e são projetos em construção, não é? São projetos que estão no ateliê do dia-a-dia, eu acho que isso é um dos grandes contributos do Papa. E nesses projetos estão as mulheres. E o que é que nós, mulheres, podemos fazer pela Igreja, para a Igreja? E eu vou dar uma resposta curta, que não fecha o assunto, mas podemos fazer quase tudo, ou praticamente tudo, igual ao que os homens podem, porque o lugar das mulheres, o lugar dos homens é lado a lado, num caminho conjunto, como filhos de Deus. Claro. Esta Igreja trabalhada no Sínodo, e é o que temos de mais recente, ao fim e ao cabo, e que agora está a chegar às comunidades, mas nesta perspectiva que vinha aqui sendo falada, da fraternidade social, de uma Igreja em saída, tornou, digamos, uma Igreja que é mais fácil estabelecer pontos com o mundo em que está inserida. E é isso que se pretende ao fim e ao cabo, uma Igreja mais ao estilo das primeiras comunidades. E este pontificado ajudou a construir uma Igreja mais perceptível até por aquela parte do mundo que tinha pouco relacionamento com a Igreja. Ajudou digamos, a esbater, a construir pontos ou a derrubar alguns muros. Nós temos falado de algumas palavras, uma das que ainda não se referiu, mas que é central no pontificado, que é a questão das periferias, e elas não são necessariamente geográficas. O Papa, desde o início, vai ao encontro de pessoas que estão à margem de uma série de estruturas sociais, religiosas, económicas, políticas, e começa a dar-lhes voz. Nós temos o Papa, não só com a Laudato Si, com a Fratelli Tutti, com a Declaração de Abu Dhabi, com os encontros com os movimentos populares, com encontros com operários, com reclusos. Este ano foi muito marcante, por exemplo, a visita do Papa a Veneza para a Bienal da Arte. A primeira vez que um Papa vai à Bienal da Arte e o Vaticano escolhe fazer o seu espaço numa cadeia de mulheres, uma prisão feminina. Ou seja, a capacidade que o Papa tem de fazer gestos simbólicos de alta relevância continua... As paguinhas do Menino Jesus. Sim, agora, exatamente, é? agora no Paulo VI, exatamente, em que remetem para a questão do sofrimento dos cristãos e não só da população palestina, no geral, das crianças da Palestina. É algo que ele tem falado, ou seja, para além de tudo o que ele vai dizendo, sobretudo da janela no Ângelus, todas as questões dos 1000 dias da guerra na Ucrânia, do pedido de libertação dos reféns de Israel, do cessar-fogo humanitário em Gaza, agora da ideia de um cessar-fogo global antes do jubileu, que tem insistido, das amnistias aos presos. Nós percebemos que são algo que brota de uma inspiração religiosa, que são próprias de um líder espiritual, mas que têm consequências concretas. E o concreto é uma categoria teológica fundamental para entender o Papa Francisco. Mesmo que, só para dar uma última deixa, por exemplo, a sua encíclica que sai este ano, a Dilexit Nos, que é sobre a devoção ao coração de Jesus, parece, com todo o respeito pela tradição que ela tem na piedade popular, do mais etéreo possível. Ela depois, quando a gente a lê, é super concreta. Ou seja, a devoção ao coração de Jesus tem de levar esta fraternidade universal que é comprometida e solidária. O Centro de Reflexão Cristã, como é que vai-se fazendo também esta leitura contínua do pontificado?
Na verdade, recordo que, por exemplo, em 2017, o Centro de Reflexão Cristã dedicou as suas conferências de maio ao que está... O título das conferências era, em 2017, o que está a mudar com o Papa Francisco. Nós temos, aliás, dedicado as últimas conferências de maio, estou a dizer porque são assim, enfim, aquelas 4 conferências em maio que ao longo dos anos têm sido icónicas, não é? Icónicas, mas nós trabalhámos, por exemplo, o ano passado, desculpem, este maio passado, trabalhámos, por exemplo, o discurso do Papa no CCB aqui em Lisboa, sobre os estaleiros para a construção da paz. Em ano anterior utilizámos o discurso do Papa ao corpo diplomático sobre também caminhos de paz e, portanto, nós vamos continuando a ler com atenção os sinais dos tempos através dessa chave de leitura que é tantas vezes a participação, esses textos que são para sempre, não é? E que nos interpelam. Tem um problema às vezes, aliás, o Frei Bento Domingos fala nisso, é que parece que a igreja mais avançada neste momento é o próprio Papa. E isto é um bocadinho contra a tradição do conservadorismo no Vaticano, ou a tradição no Vaticano e a pequena revolução junto das pessoas. Mas não, o Papa é esse homem que nos guia à frente, mas que também não é uma coisa nova, não é? Sendo tudo novo. Outra vez, desculpem, vou citar uma expressão de um artigo muito bonito de Frei Bento, que eu costumo usar porque, de facto, creio que fecha bem este tema, que é em relação ao Papa Francisco, nada de novo, tudo novo. E acho que este jogo de nada de novo, porque a raiz é o Evangelho, não há novidade, sendo que é tudo sempre novo, não é? Otávio, estamos no início, prestes, ou nas vésperas do ano jubilar, não é? Cheio de uma agenda densa, Bem. Mas também a sair de um sínodo, e cujo documento agora chega às comunidades. Esta questão da agenda na Igreja muitas vezes acaba por arrefecer os ímpetos, acaba por neutralizar um bocadinho o trabalho anterior, não é? Isso. Eu tenho algum receio que isso aconteça assim. Tenho agendas que já vi, por exemplo, de atividades diocesanas e até paroquiais, em que estava previsto reflexão sobre o sínodo, que ela foi retirada porque, entretanto, começa a haver as atividades do jubileu. E é isso que estás a dizer, o facto de nós vivermos entramos na dinâmica social da hipervelocidade, em que só nos validamos se estivermos realmente a fazer alguma coisa, e alguma coisa nova, não é? Porque estar a repetir o mesmo, então é insuportável. E a ideia de que o sínodo acabou, e agora vem o jubileu, então agora todas as atenções se viram para o jubileu, tem 2 desafios fundamentais. Primeiro, o trabalho do sínodo continua. O segundo, o que é um jubileu? O que é que as pessoas entendem por jubileu? Porque nas raízes bíblicas, como aliás já foi dito aqui no programa Eclésia, o jubileu é de um impacto social enorme. É a proposta de uma sociedade reconstruída a partir do desejo de Deus para todos. De uma ideia de igualdade, de solidariedade, de companheirismo e de caminho junto. É um tempo de reconfiguração. O jubileu não é um arraial que se faz no Vaticano por setores. Vão os polícias, vão os diáconos, vão os padres, fazem o seu arraial no Vaticano e voltam para casa. Se for, eu peço desculpa pela caricatura, mas para que seja compreensível, se for isto, é muito pouco. É muito pouco e temo que possa ser muito pouco. É tempo de ter tempo para que a Igreja seja fiel àquilo que deveria ser. Essa linguagem de boa nova para o mundo. É preciso as comunidades se encontrarem, refletirem as coisas, não viverem numa correria contínua. A questão do tempo, o tempo é sempre o mesmo. Nós, seres humanos, é que o transformamos. Temos prioridades, não é? Não, e o tempo são 24 horas por dia, mais ou menos, não é? Para alguns são 25. É um desafio individual, de escolhas que eu faço no meu dia-a-dia, mas também é um desafio comunitário, como é óbvio. E, como tudo na vida, há diferentes interpretações e diferentes possibilidades. O tempo tem de ser, penso eu, um tempo sempre de serviço, de entrega, de
procura da justiça, do bem, de mostrar no dia-a-dia, com as nossas escolhas, com a nossa visão do mundo, que essa misericórdia, essa compaixão, há tanta gente a sofrer. No dia-a-dia. Há tanta gente não é sofrer... não é sofrer com interrogações internas, é organizar um dia para tratar de um assunto nos serviços públicos e ser maltratado e não conseguir resolver, e não ter uma falta de conhecimento. E porquê? Porque depois as pessoas estão sozinhas. Bom, isto tudo para dizer que sim, nós, cristãos, temos de encontrar tempo nas comunidades, mas também tempo para sermos cidadãos que dão testemunho no dia de hoje, no nosso contexto em Portugal, de que o nosso objetivo é encontrar uma felicidade e uma alegria na Terra que possa, depois, prolongar-se no outro mundo. Otávio, podia perguntar o que é que temos ainda a esperar do Papa Francisco, embarcando nesta vertiginosa ânsia de acontecimentos e de novidade, mas se calhar o que temos a esperar do Papa Francisco é sermos fiéis àquilo que ele nos tem pedido, aquilo que nos tem passado. Gosto de lembrar que, se olhássemos para o que se podia esperar em 2024, um dos acontecimentos mais bonitos, toda a gente esperava que o sino fosse muito marcante, foi a passagem do Papa por Timor, não é? Com aquele banho de multidão e tudo o que representou essa viagem. E, portanto, eu admito que 2025 nos traga surpresas desse género. Isso é que será o normal com o Papa Francisco, aliás. Temos uma agenda muito bem programada de 42 audiências especiais por causa do jubileu ou algo do género, em que há de haver mensagens específicas para cada grupo e depois para o contexto geral da Igreja. Mas eu acredito que, de facto, aquilo que possa ser mais radical e mais novo e que venha interpelar mais gente, seja algo que nós, neste momento, não está na agenda e que nós estamos à espera. E isso também é uma grande lição, mesmo para quem ocupa cargos de liderança, ter esta capacidade. E eu acho que também ter esta humildade de se deixar surpreender por aquilo que está no terreno à nossa espera. Muito bem. Eu só queria acrescentar que sobre a missa do Papa em Timor, nós, nas minhas aulas, pudemos vê-la em direto, porque... com a diferença horária, tivemos a oportunidade, porque afinal as tecnologias permitem-nos também estas coisas boas. São fantásticas nestas circunstâncias. Agradeço muito a vossa participação aqui no programa Eclésia, Inês e Otávio. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado por ter então estado connosco ao longo destes minutos. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.